Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Talento, Gente e Gestão com Edson Ferreira e Gleidson Silva. Nós estamos aqui diretamente dos estúdios da MTC Learning e o tema do nosso podcast de agora é Programa de Sucessão. Seja muito bem-vindo, você empresário, gestor. Bem-vindo, Edson. Bom dia, senhor Gleidson. Boa tarde, boa noite, dependendo da hora que está nos vendo. Então, hoje vamos abordar esse tema sobre sucessão, que é extremamente importante, e já quero aproveitar aqui para pedir para quem está nos assistindo nos ajudar também a distribuir esse conteúdo ainda mais. Com um simples ato, é só clicar aqui no like, é só clicar no gostei, e o YouTube vai entender que o produto é bom e vai indicar para mais pessoas ainda. Então, sejam muito bem-vindos e vamos ao tema. Maravilha! Programa de sucessão. E aí vem uma pergunta. Quando nós colocamos lá no Gira, o Edson, esse tema, é bom compartilhar isso com você que é empresário e gestor. Eu nem tinha pensado sobre isso, né? Porque a gente coloca a grade de temas lá no Gira e a gente vai desenvolvendo. Mas agora, um pouco antes da gente fazer essa gravação, eu estava pensando uma coisa. Engraçado, rapaz. A gente escuta muito falar sobre a ideia da sucessão quando a empresa é uma empresa familiar e aí tem a figura do patriarca, e muitas das vezes ele fundou ali a empresa com unhas e dentes e foi construindo a estrutura empresarial, foi construindo patrimônio ao longo de décadas. Então fala-se numa sucessão desse ponto de vista. Se é o filho que vai assumir o pai, ou os filhos, ou o filho vai assumir ali a posição da mãe dentro da empresa. Então tem um viés muito sob a perspectiva da empresa familiar. Por outro lado, quando a gente fala de um programa de sucessão, ele vai muito além de apenas uma sucessão do ponto de vista de uma empresa familiar. O programa de sucessão, ele vai envolver áreas-chave na empresa e que nem sempre as pessoas dentro da empresa elas estão atentas para a importância de preparar a gente para suceder aqueles ou aquelas que ocupam posições estratégicas, que ocupam posições-chave, ainda que não seja por conta de uma aposentadoria ou de alguma circunstância natural da vida. Então, nós precisamos olhar também para programas de sucessão com esse outro olhar, com o olhar da sucessão para aqueles que não são necessariamente os patriarcas. Ontem, Gleidson, eu gosto muito daquele programa Shark Tank, né? Sim. Gosto muito de assistir aquele ali, você vê muita inovação, criatividade e o pensamento do empresário, né? Ontem eu estava vendo, se eu não me engano, foi ao ar o primeiro episódio, eu vi no YouTube, né? Tem um canal lá deles, e foram 3 jovens apresentar uma ideia, 3 jovens, 21 anos, 22 e 24, se eu não me engano, alguma coisa assim. E aí eles apresentaram a ideia e uma pegada empreendedora, e os meninos tinham número na cabeça, cara, é gestor mesmo, sabe? Eles sabiam falar sobre lucratividade, sobre perspectiva, investimento, futuro, e aquilo ali brilhou os olhos de muita gente. E o Caíto Maia, dono da Chili Beans, né, que é um dos tubarões lá, ele até com a voz um pouco embargada falou com eles que ele via neles o que ele queria ver nos filhos dele, porque ele queria muito que os filhos viessem para a empresa, mas eles não querem, né? Então, a sucessão, que é suceder o fundador, e não é só o fundador, é suceder o atual presidente, o atual CEO, que o programa de sucessão é contínuo, né? Se é o fundador que fundou e vai ter que ter alguém no lugar dele, mas depois tem que ter alguém no lugar desse outro. Então, a sucessão é contínua. Então, casou bastante com isso que eu vi ontem lá, porque muitas vezes você não... Tem 2 questões, né? Muitas vezes os filhos não querem dar continuidade naquele negócio, porque não é a pegada dos caras, eles não têm paixão por aquele tipo de produto ou por aquela empresa, eles vão querer a deles. Mas tem o fato também que é muito mais crítico,
que é aquele patriarca ou aquele CEO, geralmente isso acontece mais com o fundador mesmo, que quer insistir de que o filho tem que assumir aquela empresa e talvez ele não tenha talento para isso, não tenha interesse para isso. Então, há de se ter esse cuidado, porque assumir uma empresa é uma coisa extremamente crítica, e um programa de sucessão ele precisa ser feito ao longo de um tempo. É impossível você fazer bem feito a sucessão de uma hora para outra. Agora assume você. Então, há de se ter, sim, uma preparação ao longo de um tempo para se conseguir ter esse bom programa. E o que você falou é perfeito, ou seja, não é para empresas familiares, não é para o filho suceder o pai, é para isso também, mas é para o próximo presidente ou CEO, é o próximo, não interessa quem é e não interessa quem está. O programa acaba sendo o mesmo, né? E acredito que isso seja preocupação de muita gente, quem é que vai dar conta dessa empresa. E outra coisa, o bom programa de sucessão, ele acontece enquanto o atual presidente tem altas condições de continuar. Até para que ele dê o suporte para quem está assumindo ali. Muitas vezes o presidente ele vai para o conselho, por exemplo, enquanto o outro assume. Por quê? Porque ali ele tem o conselho realmente de quem criou aquilo ali até aquele momento. Então, é fundamental o que você está falando aí, não é só para a empresa familiar, entender que é um processo a longo prazo e contínuo. E foi muito interessante que você pontuou, Edson, e despertou aqui um outro ponto de vista ainda. Imagine você que é empresário ou gestor de alguma área dentro da empresa e de repente você está assistindo a esse podcast aqui agora. Está assistindo através do YouTube ou está ouvindo lá no Spotify, por exemplo. Pode ser que você pense assim, poxa vida, o Edson, o Gleidson, eles estão falando de diretor, estão falando de presidente, e com base nesses termos, nessas expressões, nessas palavras, diretor, presidente, companhia, rapaz, Shark Tank, eu estou percebendo que parece que esse negócio não é para mim não, é a minha empresa. Sou eu, a minha mulher, tem mais 3 colaboradores. Como é que esse programa de sucessão vai encaixar para minha empresa? Eu trabalho no mini mercado, eu tenho aqui uma empresa de hortifruti. A minha empresa é uma empresa que cuida de dedetização. A minha empresa é uma empresa de segurança na área de tecnologia e é uma empresa mais enxuta. Isso que eles estão falando, que eu percebo nitidamente que é aplicável em uma grande empresa, em uma empresa de médio porte, também pode ser aplicado em empresas de menor porte? Em que medida esse podcast vai ser útil para mim também, cuja empresa, cujo negócio não é tão grande, e a propósito, intencionalmente, eu não quero crescer mais do que já está. Eu quero manter essa empresa nesse nível de estabilidade. Será que eu posso tirar algum proveito desse tipo de podcast? Pode ser que o empresário e o gestor esteja nessa condição. Bom, se esse é o pensamento, se essa é a crença, essa é a mentalidade, eu não vou aqui tentar te incentivar a crescer. Vou mais pelo argumento e pela a crença de que se você ouvir esse podcast, as chances são que pelo menos você tenha uma antevisão daquilo que está por vir na sua empresa. As chances são que você consiga antecipar algumas situações que poderão acontecer e, tendo esse conteúdo desse podcast em mente, você minimize possibilidades de erros futuros, você minimize possibilidade de gerar um estresse desnecessário para você e para quem estiver com você ao longo aí da jornada da sua empresa. Então, ao menos alguns insights, algumas ideias, até mesmo do ponto de vista de organização, do ponto de vista de estrutura, você vai ter aqui nesse podcast.
Porque quando nós falamos de programa de sucessão, nós estamos falando também da capacidade sua, como empresário, como gestor, de gerir talentos. Nós estamos falando da sua capacidade de gerir competências das pessoas dentro da empresa. Nós estamos falando da sua capacidade atual de preparar pessoas para melhor conduzir as atividades do seu negócio. Então, você já sai daqui com uma tarefa que você pode anotar aplicável. Você sai daqui com aplicação prática em relação a isso. O Gleide, você está falando aí desse empresário, aí me veio à cabeça o seguinte, eu vou trazer um entendimento aqui. Vamos pensar agora, então, já que você falou do pequeno, vamos pensar no médio. O médio aí eu vou dizer de um empresário que tem aí 20 pessoas trabalhando com ele, de 20 a 150 não vai fazer diferença, 20, 30, 40, 80 pessoas trabalham com ele, 100 pessoas, 150. Esse empresário pequeno, ele tem uma vantagem. Você está falando, mas isso é para mim? Na verdade, ele tem uma vantagem. A vantagem dele é que ele está muito próximo das poucas pessoas que trabalham com ele. Então, trabalhar, motivar e direcionar fica muito mais fácil quando você é muito pequeno. Quando você cresce para 100 pessoas, 150, e aí muito maior também, você agora precisa de uma metodologia que seja cultura da empresa, porque você já não dá conta de estar com cada pessoa para entender quem tem perfil para essa sucessão. Agora, esse cara que tem 100, 150, 200 ou até mais, mas eu vou ficar nesse número por enquanto, ele aconteceu o seguinte, em dado momento, e aí falando do fundador, para falar do primeiro momento, em dado momento, ele era o pequeno, ele era o cara que cuidava do financeiro, cuidava da contratação, cuidava da demissão, cuidava da venda, cuidava de tudo, e ele foi crescendo, e foi contratando gente, foi colocando, e ele chegou num ponto que ele já nem contrata ninguém, quem contrata são os outros que foram contratados por ele, e precisa contratar outras pessoas. E aí você vê que esse empresário ele teve que passar por momentos diferentes em empresas diferentes. Por mais que é a mesma, essa empresa foi crescendo e ela foi se distanciando daquilo que era a primeira empresa. Em termos de tamanho, em termos de necessidade, em termos de estilo de gestão, em termos de estilo de liderança. Então ele foi passando por esses N momentos, e se ele não conseguiu, e aí tem empresários que já conseguiu e outros que não, e se ele não conseguiu se adaptar a esses vários momentos da empresa, ou ele, se ele se conseguiu, ele tem hoje outras pessoas que tomam conta de diversas áreas da empresa e é maravilhoso, e se ele não conseguiu, ele está o famoso sobrecarregado, que ele continua tendo que dar conta de tudo, porque ele não preparou pessoas. Então, eu queria trazer um tema aqui, que está no livro Pipeline da Liderança, que é extremamente importante para esse processo de sucessão. O que é o pipeline de liderança? Veja bem, uma coisa é quando você está na empresa e você entrou ali para trabalhar, e eu vou usar um exemplo aqui da nossa área, né? Vamos pegar a área técnica, da minha área, nem que a área técnica de programação, por exemplo, que você entrou ali para desenvolver software numa empresa. Seja ela de software ou não, mas você tem uma empresa de desenvolvimento, você tem uma equipe de desenvolvimento de software. Esse cara ele tem que ter um autoconhecimento técnico e ele tem que ter a única preocupação com o seu próprio trabalho. É lógico que ele precisa pensar em equipe, não estou dizendo que ele não tem que pensar no trabalho em equipe, na gestão de relacionamento humano, mas ele não pensa, ele não precisa se preocupar com o resultado que o outro entrega. A função dele é pensar em si. E aí, a gente chama isso de gestão de si mesmo. Eu preciso gerir a mim. Eu preciso entregar o meu resultado. Eu preciso ser um excelente gestor de mim mesmo. Então, a única preocupação é essa. E aí, em dado momento, eu sou tão bom e entendi a cultura da empresa e sou engajado na empresa e eu recebi uma promoção para agora ser gerente dessa mesma equipe técnica, por exemplo. Então, eu subi e agora tem outras pessoas e eu trabalho com aquela equipe que era a minha equipe, só que agora eu sou gestor dessa equipe. Isso muda tudo. Por isso, pipeline de liderança é o próximo ponto. Isso muda tudo, porque agora eu não sou mais o desenvolvedor, eu talvez continue desenvolvendo no menor grau, mas eu agora me torno um gestor de pessoas.
Eu não sou mais um gestor de mim mesmo, só. Eu ainda sou um gestor de mim mesmo, eu sou um gestor de pessoas. Eu agora preciso me preocupar com o resultado que outras pessoas entregam. Agora eu preciso entender de métricas, eu preciso absorver liderança, eu preciso motivar as pessoas, eu preciso fazer reunião com essas pessoas para direcionar o trabalho. Muda tudo. E um grande problema no programa de sucessão é essa pessoa que saiu desse nível e foi para o próximo na hierarquia, mas ele não mudou a mentalidade. Ele não mudou a cabeça dele e ele acha que ele tem que continuar desenvolvendo o software. Por quê? Porque muitas vezes a mentalidade do gestor de si mesmo é: eu só estou trabalhando se eu estiver ali fazendo com a mão na massa. Quando eu me torno gestor de pessoas, a realidade não é essa. Agora o meu trabalho é direcionar e entregar resultado através da minha equipe. Só que essa pessoa ela foi assumir o próximo nível sem a preparação ideal e ela ainda tem na cabeça que se ela não estiver codificando, se ela não estiver mexendo ali no programa, fazendo a parte técnica dela, ela está à toa. Acho que, nossa, não estou trabalhando, estou enrolando, nossa, a minha equipe vai achar que eu não trabalho. Esse é um pensamento é um fato. A minha equipe vai achar que eu não trabalho, só eles que trabalham. Ou seja, mentalidade. Aí, meu amigo, foi para o brejo, porque eu tenho 5 pessoas trabalhando comigo, um exemplo, e se eu quiser ser o programador, nesse caso específico, melhor do que esses 5, eu estou morto. Porque se eu estudar 24 horas por dia para ser top, e cada um deles estudar 12 horas só, já deu 60 para ele, já deu 60 horas de desenvolvimento para ele num dia, e para mim só deu 24, e eu não dormi, não parei para comer e nada mais. Então é impossível que eu seja melhor que a minha equipe tecnicamente, e isso precisa entrar na minha cabeça. Eu tenho que ser bom e muito bom agora em gestão de pessoas. Só que aí a empresa continua crescendo. Olha o problema do programa de sucessão não feito ou mal feito. Só que a empresa continua crescendo e essa equipe agora ela já tem umas 10 pessoas, por exemplo, e eu senti a necessidade de ter 2 coordenadores ali. Então, eu subi um nível, mesmo que eu não tenha mudado de cargo, porque agora eu começo a gerir gestores. Eu dividi a equipe em 2 de 5 e eu tenho um gestor de cada uma e eu sou o gestor do gestor. Mudou ainda mais a minha cabeça. Aliás, ela precisa mudar ainda mais. Porque agora eu não vou gerir pessoas técnicas, eu vou gerir pessoas e ensinar essas pessoas a serem gestores de pessoas. Antes eu precisava apenas coordenar a equipe para ela fazer, agora eu preciso coordenar as pessoas que precisam entender que elas precisam ser gestores de pessoas. E se a cabeça não mudar, a mentalidade não mudar, vai se criando o que se chama gargalo de liderança. O que é isso? É o cara que está aqui em cima na posição de gestor de pessoas, aqui, no primeiro nível de gestor de pessoas, mas ela continua fazendo o que a equipe técnica faz, ou seja, ela não se desenvolveu para o próximo nível. O que acontece com isso? Ela impede o desenvolvimento da própria equipe. Além do dela, ela impede o desenvolvimento da própria equipe. E aí, quando ele subiu para gestor de gestores sem a preparação ideal, ele agora impede o outro gestor de se desenvolver também, porque ele nem incentiva, ele nem sabe como é que faz. Então, se você não tiver o programa de sucessão galgado em cada crescimento, mapeado corretamente e determinando ali o que é preciso ser feito em cada área, em cada crescimento, você cria o famoso gargalo de liderança. E daqui X anos, 20 anos, 30 anos, quando você precisar de sucessão, você não tem quem assume a sua posição, porque você não tem pessoas preparadas. Porque elas estão até talvez como gestor, como gerente ali, ou como até diretor, sei lá, mas ela não tem a preparação para o próximo nível, porque ela não está fazendo nem o dela corretamente. Ela está microgerenciando, ela não entende nada sobre motivação humana, ela não entende nada sobre liderança e cria um gargalo imenso. Então, veja que tudo que eu falei aqui, para usar a primeira expressão que você falou, não tem nada a ver com família. Independente se é família ou não, eu preciso desse programa bem estruturado para que quando a pessoa saia desse nível e venha para isso, ela sabe exatamente o que ela tem que fazer para entregar resultado. Quando ela for para o outro, ela já sabe exatamente o que ela tem que fazer para entregar resultado, que aí já mudou. E quando ela for para o outro, a cada nível que ela sobe, está ali definido exatamente qual que é o trabalho dela. É lógico que ela pode contribuir com o talento e tal, mas está formatado exatamente o que é entrega importante. Então, um bom programa de sucessão, ele premia
quem faz bem o que precisa ser feito naquele nível em que ela está e já se prepara para o próximo. De bola. Nós temos a cultura, o Edson, empresário, gestor, aqui na MC Learning, de aprendizagem contínua, metodologia, meritocracia, gestão. Por que eu estou falando isso? Olha o tanto que é forte o que a gente está falando aqui agora. Você, empresário e gestor, está participando desse podcast. Se você quiser começar a rascunhar um programa de sucessão aí para sua empresa, agora que você já entendeu que independe do tamanho, independe do contexto, e é independente de ser ou não uma empresa familiar, é importante. Se a gente for converter o que o Edson e eu falamos aqui até agora, e aquilo que você, empresário e gestor, já está pensando, então vamos unir aqui as nossas mentes, vamos formar aqui um mastermind. O que você pode fazer agora? Vamos criar uma metodologia aqui agora junto. Você vai pegar aí o seu papel, a sua caneta e vai rascunhar esse programa de sucessão. O marco zero, e olha como é que é interessante essa cocriação. Eu nem tinha pensado nisso que o Edson falou ali. O marco zero de um programa de sucessão, para você ser simples. E ser simples não significa ser simplório. Sobretudo na gestão de talentos. Fazer gestão de talentos é um trabalho. Fazer gestão de talentos é um trabalho estratégico dentro da sua empresa. Então, o que que você vai fazer? Você vai rascunhar aí. Qual que é o marco zero? O marco zero de um programa de sucessão é você reconhecer que ele é útil. Se você vai aplicar ou não, não vou discutir isso com você. É reconhecer a sua utilidade, que já vai envolver o quê? Mentalidade. Então, reconhecimento é o passo 1. Passo 2, e que dá para você fazer independente do tamanho da sua empresa agora e não depende de onde você deseja ou precisa chegar com ela. Qual que é o passo 2? Prepare as pessoas para se autogerir, se autogerenciar, se autogovernar. Olha, isso é enraizado quando o assunto é gestão de talentos. Se você é capaz de compreender e de já gerar essa crença na sua cabeça de que fazer um programa de sucessão é responsabilidade do empresário, do gestor, já muda todo o jogo. Que ele é importante, você já vai estar à frente de muitos. E, sobretudo, vai estar à frente de você mesmo, se eventualmente você não pensava a esse respeito. Já começa por aí. Então, passo 2. Prepare as pessoas para gerirem a si mesmas. O Edson, o Gleidson, como que eu vou fazer isso? Preparar as pessoas para se autogerirem. Comece observando aquilo que elas já fazem no dia a dia na empresa. E aí, ao invés de você, rotineiramente, cobrar algum resultado em relação àquela tarefa específica, àquela função específica dentro de um cargo, você não vai abandonar, mas você vai atribuir à pessoa te convidar a receber um feedback dela sobre aquela função, sobre uma tarefa, sobre um projeto. Então, ao invés de você tomar a iniciativa de virar e falar assim, ô João, ô Joana, como é que está o andamento do projeto? Vem cá, vamos reunir. Você vai preparar a pessoa para se autogerir. Quer seja usando uma ferramenta como o Trello, uma ferramenta como o Gira, ou uma ferramenta chamada pedaço de papel, não importa. Uma agenda, ela vai fazer a autogestão da rotina dela sob o seu acompanhamento. E aí você pode ensinar para essa pessoa, olha que passo fundamental na gestão de talentos. Você vai ensinar para essa pessoa como ela vai organizar esse feedback, que pode ser diário, que ela vai te dar, que pode ser semanal. Como que ela vai organizar isso? Você vai falar para ele ou para ela, ô João, ô Joana, é o seguinte, todos os dias, às 17 horas, você vai me chamar aqui no Slack, que é um aplicativo de comunicação,
aqui no WhatsApp, aqui no Telegram. Você vai me chamar numa videochamada no Meet. Ou você vai me mandar um e-mail falando o seguinte. Você vai dizer para mim o que hoje você fez e que por ter feito nos ajudou a avançar, ajudou a empresa a avançar nesse projeto. O que você deseja ou precisa ou vai fazer amanhã. Na verdade, aqui eu iria até pelo último, né? O que você vai fazer amanhã, para ser mais objetivo. O que você vai fazer amanhã, ela vai descrever ou falar. E o que pode te impedir de realizar esse objetivo de amanhã. Olha que estratégia simples que você pode ensinar para o seu colaborador, para o seu liderado, para que ele aplique na prática a autogestão. Ora, esse é um pilar fundamental se você quiser subir esses degraus que o Edson foi dizendo ali. A pessoa que é ali de um nível mais técnico operacional, depois ela sobe para um cargo ali, uma função de coordenação, depois ela sobe e coordena coordenadores, depois ela sobe de novo e sobe. Então pensa, um passo fundamental, a pessoa aprender a autogerir-se, a autogerenciar-se. E aqui a gente está dando um método, passo a passo, para você aplicar isso aí agora na sua empresa, independente do tamanho. Isso é gestão de talentos na veia. Ô, Gleides, eu vou trazer um ponto importantíssimo aqui, que é o que isso eu vejo na prática o tempo todo. Nós já falamos aqui em diversos outros podcasts que você, empresário, querendo ou não, você está treinando a sua equipe o tempo todo, mesmo sem marcar treinamento. O próprio convívio faz o treinamento da equipe, porque eles vão seguir aquilo que eles veem, né? Tem aquela famosa frase de que você é o exemplo, né? Aqui é palavras motivam, exemplo arrasta, alguma coisa assim. Então, eles vão seguir aquilo que eles veem, muito mais do que aquilo que é falado. Então, o que o Gleides falou, eu acho importantíssimo. Como é que eu ensino alguém a se autogerir? Bom, eu defino o que precisa ser feito, o que precisa ser entregue, na verdade, e solicito a essa pessoa que ela me dê feedback sobre cada passo, por exemplo. Não para eu microgerenciar, apenas para explicar para ela que ela precisa de planejamento, organização e precisa de ter um feedback ali para reorientar, se for o caso. Ok. E aí eu marco, como o Gleison disse, que todo dia, ou a cada 3 dias, ou a cada semana, a frequência é o de menos. Nesse primeiro momento, tá? Depois não, mas nesse primeiro momento a frequência é o de menos. Só que eu marco com a pessoa o seguinte, olha, toda sexta-feira às 8 horas da manhã, nós vamos reunir aqui numa videochamada para a gente conversar sobre... Hoje em dia, Gleison, chama isso de reunião one-on-one, né? Para ficar bonitinho, uma palavra legal. Reunião one-on-one. Antigamente a gente chamava de feedback e muito antes a gente chamava de reunião. Hoje é o one-on-one, mas é ok. O one-on-one tem uma função específica, né? Mas ok, eu vou fazer essa reunião one-on-one, 8 horas, toda sexta-feira. Sexta-feira, 8 horas, o cara vem na videochamada e o gestor não está lá. Ou sexta-feira, às 7h45, o gestor mandou uma mensagem, rapaz, não vai dar. Ou pior, ele nem lembrou de estar lá e o cara mandou uma mensagem para ele e falou, estou ocupado, vamos reunir depois. Ele está treinando a equipe dele a autogestão não é importante. Exato. Eu estou nessa posição aqui sem ter autogestão, por que você precisa de ter autogestão aqui? Então, veja como o gargalo da liderança é crucial, vai derrubar a sua empresa. A pessoa chegou no nível X, mas ela não se comporta como estando ali, ou seja, eu cheguei na posição de gestor de equipe ou gestor de gestores, mas eu não dou conta do gestor de si mesmo ainda. Entende? Então, isso é muito crítico. Então, você primeiro precisa fazer, você precisa ser o gestor de si mesmo, para ser um bom gestor de pessoas, para ser um bom gestor de gestores, para ser um bom gestor de negócio. Então, após esse comentário, apenas dando sequência aqui agora num passo a passo, extrapolando um pouco aí o que o Gleidson falou, que é fundamental, você precisa de pelo menos nesses 4 níveis, gestor de si mesmo, gestor de pessoas, gestor de gestores, gestor de negócio,
que provavelmente é a posição que você está, e é onde você vai pensar em sucessão, quem deve pensar em sucessão? É você que está nessa posição, e se você tiver um RH formatado na sua empresa, seu RH precisa montar esse programa de sucessão, organizar junto com você. Então, você precisa, nesses 4 níveis, definir, cara, o que um gestor de si mesmo precisa entregar? O que um gestor de pessoas precisa entregar? Vou te dar um exemplo. O gestor de si mesmo precisa entregar a tarefa operacional. Novos aprendizados faz parte. O gestor de pessoas precisa entregar o quê? O gestor de pessoas precisa entregar o desenvolvimento da equipe operacional. E aqui eu estou resumindo, não é para você escrever só isso, você vai extrapolar isso. O que um gestor de gestores precisa entregar? O gestor de gestores precisa entregar novos líderes. Porque aquele gestor de pessoa que está abaixo dele precisa ser líderes excelentes. E o que um gestor de negócio precisa entregar? Precisa entregar visão, precisa entregar cultura, precisa entregar planejamento estratégico. É isso que, então, você vai mapear o detalhamento disso para que agora você possa fazer isso que o Gleidson falou. Você vai chegar para a sua equipe e falar, gente, é isso aqui que vocês precisam entregar. Aí, dentro disso aqui, eu desenvolvo o projeto com data de início e fim para você me entregar parte, pelo menos, e vamos reunir semanalmente, todo dia, cada 3 dias, cada 15 dias, aí cada um vai ver o seu, e nós vamos discutir o andamento disso. É isso aqui que você entrega. Aí você está alinhando esses diversos níveis para tirar esse possível gargalo de liderança que vai acontecer. Gleison, tem exemplos demais de empresas que crescem muito, mas quando o gestor principal sai dali, ela não consegue manter a mesma performance. Por quê? Porque quem vai assumir agora não passou pelo processo de aprendizagem em cada nível e agora está assumindo o gestor de negócio e não consegue dar conta do resultado. Então, esse passo a passo é importantíssimo para você começar agora a organizar a sua empresa para uma... Por isso que chama programa de sucessão, que é realmente a longo prazo. É praticamente impossível você fazer. É impossível você fazer isso a curto prazo. Você faz, mas faz mal feito. Então, organize cada nível desse, determina o que cada nível precisa entregar, aprender, como que cada nível cresce, para que você possa ir subindo essas pessoas de níveis para lá em cima ela poder chegar no futuro a assumir a gestão de negócio, que é o programa de sucessão master, digamos assim. Porque, veja bem, a cada momento que você prepara alguém do operacional para assumir a gestão de pessoas e momento de gestão de pessoas para assumir gestão de gestores, você está fazendo programas de sucessões, ou programas de sucessão, né, para ficar o português mais claro. Você está fazendo diversos programas de sucessão a nível menor para garantir que o nível maior funcione. Então, quando você promove alguém de um nível para outro, quando você tira alguém do operacional e coloca como gerente, é sucessão, porque tinha alguém ali como gerente. Agora, se é bem feito ou não é outra história. Então, preparar essas pessoas... Peraí que tem um telefone tocando aqui e eu preciso responder depois. Então, preparar essas pessoas para que elas assumam esses níveis e preparar bem preparado, organizar o que precisa aprender, organizar o que precisa entregar, organizar como se comporta nesse nível, qual é a mentalidade nesse nível, que cursos precisa fazer, que livros precisa ler, que reuniões são necessárias. Isso é um programa de sucessão a longo prazo. Negócio interessante, empresário, gestor, Edson. Quando nós falamos de um programa de sucessão dentro da empresa, pode ser que o empresário que às vezes não tinha muito contato com essa metodologia, com esse instrumento que é fundamental dentro da sua empresa, associado à gestão de talentos, pode ser que você se pergunte assim, ou pense, puxa vida, mas parece ser algo assim tão grande para fazer. Se eu quiser começar de algum modo, como é que eu começo? Então nós já dissemos, começa preparando a pessoa para se autogerir e vai subindo. Tá, mas a minha empresa já está num nível de médio para maior porte. Como é que eu faço isso dentro da minha empresa para eu conseguir ter consistência, mas ir fazendo aos poucos? Anote aí
as seguintes letras: O, P, I. OPI, anote aí. O que é esse OPI, Gleidson? O que é esse OPI, Edson? O OPI é a primeira letra, o O. Você vai definir o objetivo. Porque de repente você não vai ter força e conhecimento ou habilidade, não tem gente para poder te ajudar, para poder atacar para todos os lados. Mas quando você seta um objetivo, por exemplo, o meu objetivo nesse primeiro momento é formar as pessoas de nível operacional. Ou o meu objetivo é formar coordenadores. Meu objetivo é formar coordenadores de coordenadores. Então você cria esses objetivos, define esses objetivos e começa uma implementação com base nisso. Pode ser com base num setor ou pode ser com base em pessoas específicas. Então o O vem de objetivo. Qual é o seu objetivo com esse programa de sucessão? E aí você vai conseguir afunilar e definir ali qual é a área que você vai atacar, por onde você vai começar. O objetivo, ele vai ser o pilar para a construção de todo o escopo desse programa de sucessão. O P, ele vem de posições-chave. Então você vai mapear dentro da empresa quais são aquelas posições-chave. E aí, com base nos níveis de criticidade, o quanto mais crítica for aquela posição-chave, significa que ela merece maior atenção, ela é uma posição crítica e, por isso, exige prioridade nessa fila. Se você for fazer uma de cada vez, ou se você for começar uma primeiro, para ir testando e ir aprendendo a desenvolver isso e desenvolvendo essa habilidade. Então, olha pelo nível de criticidade. Quanto mais crítica for aquela posição-chave, significa que é para ela que você precisa olhar. E pode ser que seja por ela que seria importante que você começasse a execução desse programa de sucessão. Então, ó, definiu o objetivo, que vai te dar mais clareza na construção do escopo. A letra P faz um mapeamento das posições-chave e o quanto é crítico ter essa posição-chave funcionando. Você pode até fazer um mapeamento do risco, né? Qual que é o risco que a empresa tem se nós perdermos essa pessoa nessa posição-chave e não colocarmos uma outra aqui rapidamente? Qual que é o risco aqui em relação a essa curva, inclusive curva de aprendizagem, do marco zero até uma pessoa estar minimamente preparada para assumir essa posição-chave? Nós até falamos aqui em outros podcasts, você em relação a isso pode fazer alguns ensaios. Fazer gestão de talentos é ser capaz de fazer ensaios, fazer testes. Como assim? Antes de você promover efetivamente, antes de você delegar efetivamente, faça alguns ensaios, microensaios com as pessoas, porque aí você não se compromete no sentido de realmente ter que cravar aquilo, ter que levar a cabo uma promoção, e ao mesmo tempo você vai dando oportunidade de aprendizagem para aquela pessoa, vai dando acesso a desafios inerentes àquela posição-chave, por exemplo, de forma que a pessoa também ela vá se acostumando com aquilo e ela vai adquirindo a flexibilidade e a maturidade que são necessárias para aquela posição-chave. Então, O, objetivo, P, posição-chave, e a letra I, o que você pode fazer? Isso é o máximo. Você pode construir um inventário de talentos. Aí você vai levar um choque agora. Inventário de talentos, Gleison? Rapaz, da onde que você vai estar tirando isso? Inventário de talentos. Eu vou te explicar o que é isso. Da mesma maneira que você faz um inventário do seu patrimônio, você não faz inventário do patrimônio, e até uma forma de você proteger o seu patrimônio físico mesmo. Como é que você faz para proteger o seu patrimônio intelectual?
Como é que você faz para proteger o seu patrimônio de talentos dentro da sua empresa? Faça um inventário de talentos. Como é que funciona isso? Você vai criar uma estrutura onde serão registrados, por exemplo, os desempenhos dos talentos dentro da sua empresa ao longo do tempo. Faz um registro disso. Gleidson, eu nunca fiz. É um bom momento de você começar a fazer agora. Registre. Cara, eu não tenho uma estrutura para isso. Começa na folha de papel, começa no Excel, começa no Word. Depois você vai evoluindo, vai usando a tecnologia a seu favor. Registre o desempenho dos talentos dentro da sua empresa, nesse inventário. 2, registre as competências que as pessoas têm aí dentro da sua empresa. O que é a competência? É a união do conhecimento teórico com a habilidade, que é a capacidade de fazer. É a união daquilo que é técnico, que a pessoa sabe, com aquilo que é comportamental. Então, registre as competências das pessoas dentro da sua empresa. Isso vai compor o seu inventário. É uma forma de você proteger, defender o seu patrimônio intelectual, defender, inclusive, aquela estrutura que garante o funcionamento do negócio. E você também vai fazer um inventário, isso é sabedoria, dos gaps. O que são os gaps? São aqueles espaços, aqueles intervalos, aquelas falhas que eventualmente a atual estrutura da empresa ela comete e que precisa ser corrigido. Precisam ser corrigidos. Exemplo, anote os gaps que envolvem a execução de algum tipo de tarefa, envolvem algum tipo de entrega dentro da sua empresa. Porque quando você coloca esses gaps nesse inventário, você anota esses gaps, qual que é o setor que acontece, quais são as pessoas e em quais posições que elas cometem esses gaps, vai começar a te dar uma clareza em que sentido. Para eu resolver esse gap e a pessoa está aí para um próximo nível, num programa de sucessão, o que eu preciso fazer? Eu preciso dar um treinamento, eu preciso treinar, e aí o treinamento é pontual. Opa, como que eu vou estruturar esse treinamento? Ah, nesse caso específico desse gap, não é treinamento. O treinamento não vai ser aplicável. Vai ser uma mentoria. A pessoa precisa de um mentor. Eu vou pegar aqui, alguém aqui dentro da empresa que vai dar a mão a esse colaborador e vai fazer esse papel de mentor, vai mentorar esse profissional para que ele evolua nesse aspecto e nos ajude com esse programa de sucessão. Vai ser um curso específico que essa pessoa precisa e que se eu ministrar esse curso para a pessoa ou para o setor, eu resolvo esse gap e a gente avança. Então, olha o poder que tem em você fazer o inventário de talentos dentro da sua empresa. O Gleidson, show de bola. Só eu vou pontuar duas coisinhas aqui. Primeiro, se você quer fazer, o Gleidson falou que você pode começar no pedaço de papel, mas use uma ferramenta. Use a nossa ferramenta que te ajuda com todo esse processo de mapeamento de competências, de entregas e de cultura, porque aí você automatiza já o processo começando de agora. E nós temos a ferramenta que faz isso, né, Gleidson? Então, vai ser muito mais rápido, no processo, que te ajuda nesse mapeamento para que tudo fique automatizado. Ponto. Só para não perder o momento, né, Gleidson? Maravilha. Gleidson, eu quero dar um zoom aí na sua metodologia no OPI, e quero dar um zoom no P. Quero aprofundar um pouquinho o P. Quando você fala aí de definir essa prioridade, né, essa posição-chave, eu já quero dizer para você o seguinte: vai na liderança. Dá logo uma voadora na liderança. Já arranca as cabeças que tem para arrancar ali e resolve por quê? Porque um processo desse, ele precisa ser feito para a empresa inteira, lógico, mas possivelmente a sua liderança ela assumiu essa posição sem o devido preparo. E aí a sua liderança ela não é nem gestora de si mesmo ainda.
e está ali tentando ser gestor de pessoas, gerindo aquela equipe. E o que eu quero dizer que ela não é gestor de si mesmo? Eu tenho visto muitas pessoas que estão gerindo equipes que não conseguem ter uma organização, que não conseguem ter um planejamento do seu dia, que não conseguem usar uma agenda para organizar seus horários e suas reuniões, que não tem pontualidade, não entrega as tarefas num prazo definido, sempre erra o prazo, sempre fica para depois, sempre perde o tempo, não comparece a reuniões no horário certo, está chegando 5 minutos atrasado, 2 minutos atrasado, 10 minutos atrasados, não dá feedback. E não estou falando feedback para a equipe, não. Eu estou falando de comunicação interna. Não informa as pessoas o que tem que informar. Não responde as mensagens quando tem pergunta, fica 5 dias lá no programa de mensagem, seja que você usa o WhatsApp, o que é ruim, né? Você deveria usar um Slack, pelo menos. Se você usa o WhatsApp, se você usa Slack, se você usa qualquer outro. Então, essas pessoas, elas não conseguem gerir a si mesmo ainda. Eu não estou nem falando no aprendizado necessário, na mentalidade necessária. Ó, eu estou começando do básico, eu estou indo na prioridade. Eu fui na posição-chave, liderança, agora eu vou no outro P, na prioridade da liderança, da posição-chave. Eu estou falando só de organização e de compromisso com horário. Básico, esses dois, cara, isso é o básico do básico, porém extremamente importante do gestor de si mesmo. E a sua liderança, assim como muitas que eu conheço, pode não ser ainda nem um gestor de si mesmo e está ali tentando ser gestor de pessoas. Então, dá uma voadora na liderança, e quando eu falo dar uma voadora e quando eu falo arrancar a cabeça, é arrancar a cabeça para colocar outra mentalidade e mostrar que é necessário. É um trabalho a longo prazo? É um trabalho a longo prazo. Talvez você já tenha tentado, por exemplo, sentar com eles e falar, rapaz, isso aqui não está acontecendo, não está cumprindo, e continua a mesma coisa. Então, há de ter da sua parte um planejamento, como o Gleidson falou, marcar as reuniões de entrega de responsabilidades e de entrega de resultado e cumprir com esse horário. E nas primeiras você vai ver as pessoas chegando atrasado, ou não comparecendo, ou não tendo a entrega preparada. E é o momento em que você vai sentar com a pessoa e desenvolver ali um plano, meu amigo, por que isso não está acontecendo? Então, vamos fazer acontecer. O que precisa? O que está faltando? E aí você vai tratar as dores dessa pessoa para desenvolvê-la. Então, não tente aplicar isso na empresa inteira. Por isso que o P do Gleidson ali foi perfeito. A posição-chave, na minha opinião, é a média liderança. Porque ela vai ter que cobrar para baixo. Então, você, como um gestor de negócio, que também talvez esteja na posição de gestor de gestores, você precisa ensinar para o seu gestor de pessoas a fazer isso. É papel do nível superior preparar o nível anterior. Então, é seu papel prepará-los. Como é que é prepará-los? Vem cá, meu jovem. Eu não te ensinei lá no comecinho como ser gestor de si mesmo, porque eu nem sabia disso, não entendia, não tinha metodologia, não sabia nem como é que fazia. Agora eu vou voltar lá atrás, vou te ensinar a ser um gestor de si mesmo, para daqui a um tempo eu ver que está filé, que está bom, que está já legal, para eu te ensinar depois a ser um gestor de pessoas. Então, você que está lá em cima como gestor de negócio, você está tendo que descer para você ser o gestor de pessoas da liderança, para ensinar a ser gestor de si mesmo primeiro. Não queira dar o passo maior que a perna, como dizia, né? Como diziam os antigos. Tem um amigo que falava assim, né? Como diziam os antigos. O gestor não queira dar o passo maior do que a perna. Então, começa de onde tem que começar, que é do primeiro nível. Ensina o seu gestor de pessoas, o seu líder, a ser gestor de si mesmo, em primeiro lugar. Depois que você trabalhar esse nível, aí você vai para o próximo, que é você ensinar o seu líder a ser gestor de pessoas, para que ele ensine a equipe operacional a ser gestor de si mesmo também. Aí você vai criando o que a gente tanto fala aqui, a fábrica de talentos. Você vai criando talentos dentro da sua empresa. Aí você vai podendo delegar e é o programa de sucessão. É exatamente o programa de sucessão que você precisa.
Não é isso, Gleice? É isso mesmo. E olha que bacana. Observa, empresário e gestor, que à medida que nós vamos desenrolando esse podcast, nós estamos fazendo aqui um empilhamento. Então está sendo construída aqui uma metodologia e que, na realidade, o passo a passo desse empilhamento, ele é aplicável. Então, Edson, estamos entregando aqui algumas gotas de possíveis soluções para você implementar aí dentro da sua empresa um programa de sucessão sólido, forte, e que ele está embutido, ele está dentro de uma boa gestão de talentos. Isso é estratégico dentro do seu negócio. E aí, por falar em empilhamento, eu gosto muito de brincar com as letras. Você vai anotar aí uma outra abreviatura, é mnemônico. Você vai anotar aí DCM. DCM. Você precisa fazer um DCM. O DCM é o próximo nível aí na implementação desse programa de sucessão dentro da sua empresa. Ô Gleidson, Edson, o que é esse DCM? O D vem de desenvolver talentos. Então, durante o programa de sucessão, você precisa estar ligado no desenvolvimento desses talentos. Então, quem está aqui no nível de baixo tem condições de se autodesenvolver? Tem. Mas quem está em cima precisa dar condição para que ele se autodesenvolva, precisa dar o estímulo necessário. E aí quem está acima faz a mesma coisa, quem está acima faz a mesma coisa, e vai assim sucessivamente. Como é que nós fazemos para desenvolver talentos dentro da empresa? Você pode montar, por exemplo, um plano de desenvolvimento individual. Um PDI vai ajudar no desenvolvimento de talentos. Então fica de olho, porque vai ao ar um podcast nosso daqui a pouco, especificamente sobre PDI. Olha que presente, rapaz. A MTC é top demais. Então, PDI, Programa de Desenvolvimento Individual, tá lá. Você querendo desenvolver esses talentos, e aqui não é nem uma questão de querer, nós precisamos desenvolver talentos dentro da empresa. Você pode implementar aos poucos alguns desafios para as pessoas dentro da empresa. Lao Tse tem um pensamento atribuído a ele que diz o seguinte: não é possível criar experiência, é preciso passar por ela. Então, crie desafios que levem os colaboradores a passar por experiências, e essas experiências vão levá-los para um próximo nível de conhecimento, de habilidade, de competência, de atitude, de mentalidade. Crie condições para isso. Como é que eu faço isso? Criando micro desafios dentro da empresa. Como é que eu desenvolvo talentos dentro da empresa? Eu desenvolvo talentos utilizando microaprendizados. O que é microaprendizado? São microaulas, microexplicações, de ali até uns 3 minutos, no máximo 5 minutos. São pequenos conteúdos que a pessoa vai consumir, ela vai degustar rápido e vai dar um insight, vai dar uma ideia ou vai dar um direcionamento. O C vem de comunicação. Não adianta você estruturar, começar a aplicar esse empilhamento e deixar debaixo do braço, escondido ou engavetado. Você não precisa virar uma menina dos seus olhos de ouro, não. Comunique o plano, seja claro, objetivo, específico com a pessoa, sobretudo com aquelas da média liderança para frente. Ô João, ô Maria, olha, começamos aqui a implementação de um programa de sucessão. Eu preciso da sua ajuda, inclusive, para a gente estruturar aqui o escopo. Esse aqui é o rascunho. Nosso plano é esse. Esses aqui são os principais marcos. Comunique isso para a equipe. Essa comunicação clara, objetiva, ela vai gerar nas pessoas já um interesse e, por consequência, um engajamento ou não. De repente, você vai notar um desinteresse, talvez uma resistência. E aí, se houver desinteresse ou resistência, cabe a você identificar qual é o motivador. A pessoa, às vezes, ela desinteressa por um plano
porque ela acha que não tem benefício, porque o ego de repente vai segurá-la em onde ela está e ela vai ver esse plano, esse programa de sucessão como sendo uma ameaça. Ah, então quer dizer que eu vou perder meu cargo? Quer dizer que eu vou perder minhas funções? Quer dizer que agora quem é aquela pessoa na qual eu mando, ela vai vir para o meu lugar, ela vai mandar no de baixo e aí eu vou ter... Entende? Então, dependendo da mentalidade, a pessoa ela pode se paralisar por uma questão boba. E aí, se você comunica, e se você, na gestão de talentos, entende um pouco da parte comportamental humana, entende das necessidades básicas do ser humano, o que você vai fazer? Você vai fazer uma intervenção prévia. Você vai conseguir ser proativo na solução de possíveis problemas que poderão surgir e até mesmo de barreiras que poderão surgir, geralmente são emocionais, não são físicas, e que aí você resolvendo isso com a comunicação, você ganha fluidez nesse processo. E o M é monitoramento. Não adianta você fazer um plano bonito, não adianta você montar PDI, não adianta você ir lá, mapear as posições chaves, competências, desenhar o plano e começar a executar, se você não monitorar. Você precisa montar um sistema de acompanhamento do seu programa de sucessão dentro da sua empresa. E eu te falo uma coisa, a M2C é um ótimo instrumento, é uma excelente ferramenta para te ajudar nisso. Se você é da era do papel, você pode até fazer na folha de papel. Vai demorar muito mais tempo e vai gerar um estresse desnecessário. Se você quiser usar a tecnologia para fazer isso, conte com a gente. É isso aí, Gleidson. Acho que já entregamos um excelente conteúdo. Acho que se o empresário ou seu setor de RH quiser colocar 20% disso aqui já para rodar, já vai fazer uma diferença muito grande. Então, como é de praxe, vamos aqui ao nosso direto ao ponto. O que é o direto ao ponto? Algo para você fazer agora, já sai daqui e já começa a fazer. A prioridade da prioridade da prioridade, se é que ser possível. Então, o meu direto ao ponto é mapeie agora, já imediatamente, quais são os seus líderes e qual o nível de cada um em relação a gestor de si mesmo, para você já ter uma consciência dessa evolução e começar a aplicar as etapas que nós deixamos aqui no podcast sobre desenvolver o gestor de si mesmo. Eu acho que esse é o primeiro passo. Direto ao ponto. Desenhe a trilha de aprendizagem dos seus gestores em relação a esse programa de sucessão e execute. Show de bola! Mais um podcast no ar, graças a Deus. Lembrando que estamos sempre às 7h15 ao vivo, na segunda-feira, tanto no YouTube quanto no Instagram. Às quintas-feiras, às 7h15, vai outro ao ar, às 7h15 no YouTube, e todo esse conteúdo também está no Spotify. E aqui você nos ajuda muito, eu pedi no início e vou pedir no final, e aqui você nos ajuda muito ajudando a distribuir o conteúdo, simplesmente clicando ou batendo o dedinho aí no like, para que o YouTube entenda que o conteúdo é bom e possa direcionar para outras pessoas também. Ficamos por aqui e até a próxima. Forte abraço. Você participou do podcast Talento, Gente e Gestão com Edson Ferreira e Gleidson Silva, aqui da M2C Learning.